Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jeffrey Santos e você está no canal Matemática para Todos. Sabe quando você está diante de uma questão, diante de um problema, e que durante a resolução desse problema você se depara com frações, onde muitas das vezes você tem que trabalhar com soma de frações, radiciação de frações, potenciação de frações. Geralmente nesse momento a gente dá uma tremida na base, não é isso? Com essa cabeça e fala, eu acho que vai dar ruim. Mas não vai dar não, tá? Acalma seu coração e vem comigo. Acompanhe na sua linha, logo após a vinheta. Então, pessoal, como eu havia dito, fração vai ser o objeto de estudo da nossa aulinha de hoje. Mas antes de começar a falar o que está no quadro, deixa eu trazer para você o conceito de fração. Pessoal, é algo muito simples. Fração nada mais é que um pedaço de alguma coisa, uma parte de um todo. Jeffrey, me dá um exemplo. Vamos supor que você tem uma barra de chocolate. Você abriu a embalagem e tirou um pedaço desse chocolate e deu para alguém. Percebeu que esse pedaço que você deu para alguém fazia parte da barra inteira? Então, como isso é o pedaço de alguma coisa, esse pedacinho que você deu, esse pedacinho que você destacou, é chamado de fração. É uma fração da sua barra de chocolate. Assim como o pedaço que sobrou na sua mão também é um pedaço da barra inteira. Portanto, também é uma fração da barra de chocolate. Beleza, pessoal? É algo simples, bem tranquilo. Vamos lá. Nesse primeiro momento da aula, eu vou trazer para vocês os tipos de frações. Eu trouxe só 3 tipos, tá? É claro que existem outros, como frações equivalentes, frações irredutíveis, mas que não vem ao caso no momento. Então nós vamos trabalhar esses tipos de frações. Então aqui vai ser um primeiro momento só de algo muito conceitual. Eu vou apresentar para vocês. Nesse segundo momento é que a gente vai começar a colocar a mão na massa, tá? Que a gente vai começar a fazer continhas. Então vamos começar. Tipos de frações. O primeiro tipo que eu trouxe foi fração própria. Quando que uma fração será classificada como fração própria? Quando o numerador for menor que o denominador. Olha no exemplo. Eu tenho a fração 1/4. O numerador 1 é menor que o denominador 4. Beleza? Fração própria. Agora, no segundo tipo, fração imprópria. Pensa comigo um pouco. Vamos partir para o raciocínio lógico. Para uma fração ser classificada como própria, o seu numerador tem que ser menor que o denominador. Logo, na imprópria, eu tenho o contrário. O numerador tem que ser o quê? Maior que o denominador. E é o caso. Na fração 7/3, o numerador 7 é maior que o denominador 3. Fração imprópria. E no terceiro tipo, nós temos a fração aparente. Quando que uma fração será classificada como aparente? Quando seu numerador for múltiplo do denominador. No exemplo, eu tenho a fração 10/5. O numerador 10 é múltiplo do denominador 5. E repara um detalhe, essa fração 10/5, que é aparente, também é o quê? Imprópria, pelo simples fato do numerador ser maior que o denominador. Beleza, pessoal? Então essa primeira parte aqui era só uma parte de conceito, como eu havia dito, e agora a gente começa a colocar a mão na massa. Vamos falar sobre operações entre frações, começando com soma ou subtração. Por que eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo? Porque a regra que vale para soma vale para subtração também. Então aqui eu separei em 2 casos, tá? O primeiro caso, eu vou falar sobre denominadores iguais. Então, no exemplo 1, eu tenho uma soma de 2 frações, que tem denominadores iguais. Como que eu faço para resolver isso? Muito tranquilo. Olha, você vai repetir o denominador, que nesse exemplo é quem? É o 5, e você vai fazer a continha entre os numeradores. Então, aqui em cima fica 6 mais 3. Resolvendo essa continha no numerador, qual é a fração que eu obtenho no geral? 6 mais 3 é 9. 9 sobre 5, ou 9/5. Beleza, pessoal?
No exemplo de número 2, eu tenho uma subtração de duas frações com o mesmo denominador. Como que eu resolvo? Da mesma maneira que eu fiz em cima. Eu repito o denominador, já que eles são iguais, olha aí, e faço a continha nos numeradores. Então, vou fazer agora 15 menos 2. Vou escrever aqui para você. Olha aí, 15 menos 2. Resolvendo essa expressãozinha, eu obtenho o quê? 13, e aí eu repito o denominador, que é 7. Então, 15 sétimos menos 2 sétimos é igual a 13 sétimos. Então, deixa eu resumir para você. Quando você está diante de uma soma ou subtração de frações que tem denominadores iguais, o que você precisa fazer? Primeiramente, você repete o denominador e faz a continha entre os numeradores. Beleza? Suave. O segundo caso, dentro de soma ou subtração, é quando os numeradores são diferentes. Perdão, os denominadores são diferentes. É esse primeiro exemplo aqui, ó, 3 meios mais 5 sextos. Percebeu? Soma de frações com denominadores diferentes. Poxa, Jeffrey, deu ruim. Porque trabalhar com soma ou subtração quando os denominadores são iguais, eu aprendi. E aqui que eles não são iguais, o que eu preciso fazer? Então aqui você vai recordar a um assunto, a um conceito, que é o conceito de MMC. E o que é um MMC? Mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum. Então, para eu resolver um caso como esse, o que eu preciso fazer? Determinar o menor múltiplo comum dos denominadores. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer com você, igual você aprendeu lá no teu quinto, no sexto ano. Eu vou determinar os múltiplos de 2 e depois os múltiplos de 6. Vem comigo, ó. Vamos calcular os múltiplos de 2. Claro, né? Existe um número que é múltiplo de todo mundo. Quem é esse carinha? É o 0. Depois, o 2, depois o 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou parar, né? Porque eu tenho uma infinidade de múltiplos para o 2. Agora eu vou determinar o múltiplo do outro denominador, que é o 6. Vamos nessa. Lembrando que o 0 é múltiplo de todo e qualquer número, então já começo com ele. E depois do 0 eu tenho o 6, o 12, o 18, o 24, o 30. E vou parar por aí, porque eu também tenho uma infinidade de múltiplos de 6. Beleza? O que eu quero encontrar é o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que está presente nos dois. É claro que eu não vou contar com o 0, porque o 0 já é comum a todo e qualquer número, beleza? Então vamos lá. O 2, que é múltiplo, que está presente aqui em cima, está presente embaixo? Não. O 4 está presente aqui em cima, está presente embaixo? Não. E o 6? Opa, o 6 sim, Jeffrey. O 6 está presente aqui em cima e ele está presente aqui embaixo. Então o 6 é o menor múltiplo comum entre quem? Entre o 2 e o 6. E aí como que você aprendeu? Relembra comigo aqui. Você vai pegar o seu MMC e ele agora vai ser o resultado, ele vai ser o denominador da fração que é o resultado dessa soma. Tá aqui, ó, ele aqui. Então agora eu pego esse MMC que é o 6 e vou dividir por cada denominador. Não era assim que você fazia? Vem comigo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 6 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 1. Feito isso, eu vou pegar cada um desses resultados e vou multiplicar pelos seus respectivos numeradores. 3 vezes 3 é 9, mais 1 vezes 5 é 5. Somando aqui em cima, o que eu obtenho? 9 mais 5 é 14. 14 sobre 6. Tá aí, ó. Então, 3 meios mais 5 sextos é igual a 14 sextos. Bem tranquilo, bem suave. Vamos fazer um com subtração de frações com denominadores diferentes. Olha, é o mesmo processo. Deixa eu apagar aqui. Já que os denominadores são diferentes nessa subtração, o que eu preciso fazer? O MMC2
denominadores. Então eu começo aqui, ó. Vamos calcular, o múltiplo do primeiro denominador, que é o 3. Múltiplos de 3. Você sempre começa com 0, não é isso? E depois você tem 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Múltiplos do outro denominador, que é o 4. Comecei com 0 e vamos nessa. 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Lembra que o 0 ele não entra nessa contagem. E a partir de agora eu quero encontrar o menor múltiplo comum entre 3 e 4. O 3 que é múltiplo e está aqui em cima, está aqui embaixo também, ele é comum aos dois? Não. O 6, ele está aqui em cima, ele está aqui embaixo, ele é comum aos dois? Também não. O 9, também não. O 12, sim. Perceba que o 12, ele é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 4. Então, esse cara é o MMC. Assim como fizemos lá em cima, esse 12 que nós encontramos será o denominador do resultado dessa subtração de frações. Logo, eu vou pegar esse 12, que é o MMC, e vou dividir por cada um dos denominadores. 12 dividido por 3 vai dar 4, e 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, nós temos 4 vezes 10, 40. Menos 3 vezes 2, 6. Resolvendo essa continha aqui em cima, eu obtenho 40 menos 6, 34. Eu repito o denominador. Pronto, resolvemos essa subtração. Então, 10 terços menos 2 quartos é igual a 34 dozeavos. Foi, pessoal? Não tem mistério, né? É bem tranquilo. Vamos ver um negocinho aqui, olha só. Vamos supor que você queira calcular uma soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Porém, esses denominadores são números grandes. Vamos supor que no lugar do 2 você tivesse 1.100, por exemplo. E no lugar do 6 você tivesse 3.335, números grandes. Se eu quisesse calcular, quisesse resolver essa soma, eu teria que calcular os múltiplos de 1.100 e depois os múltiplos de 3.335 e determinar o menor entre eles. Poderia fazer? Poderia, mas vai dar muito trabalho. Então existe um método mais prático, bem mais prático, que te ajuda a fazer a mesma coisa. Vamos lá. Vamos refazer essa continha aqui, ó. Eu quero calcular o MMC entre 2 e 6. O que você vai fazer? Você vai escrever os denominadores, que são 2 e 6, separados por vírgula. Tudo bem? E aqui você vai traçar uma barrinha vertical. O que eu vou fazer a partir desse momento? Eu vou escolher um número primo que divide pelo menos um desses dois carinhas. Mas, Jeffrey, o que é um número primo? Relembra comigo aqui, ó. O número 3, por exemplo. 3 é um primo. Por que o 3 é um primo? Para eu saber que o 3 é um primo, eu preciso encontrar os seus divisores naturais. Quem são os divisores naturais do 3? O 1 e o próprio 3. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Sempre que um número apresentar somente dois divisores naturais, sendo um deles o número 1 e o outro o próprio número, esse número escolhido é classificado como número primo. Vamos ver mais um exemplo? O número 5. O número 5 é um número primo? Para ele ser primo, ele tem que apresentar dois divisores naturais, somente dois, onde um divisor é o número 1 e o outro é o próprio número. Isso acontece com o 5. Olha aí, o 1 divide o 5 e o 5 também, somente esses dois. Logo, o 5 também é um número primo. Deixa eu dar mais um exemplo para você, ó. O número 9. O número 9, ele é um número primo? Vamos ver se ele apresenta somente dois divisores naturais. O 1 divide o 9, o 3 divide o 9 e o 9 também divide 9.
Opa, então Jeffrey, esse cara não é primo, exatamente. Por que ele não é primo? Porque além de apresentar os dois divisores naturais, que é o 1 e ele próprio, ele ainda apresenta um outro cara, que é o número 3. Então o 9 tem mais de dois divisores naturais, além do 1 e dele próprio, que, por exemplo, é o número 3. MC entre 2 e 6. Então vou escolher um número primo que divide pelo menos um desses dois carinhas. E quem é esse número primo, por exemplo? É o número 2. Note que o 2 divide os dois. Legal. Então vou pegar cada um desses dois carinhas e vou dividir pelo primo que eu escolhi. 2 dividido por 2 eu encontro 1. E 3 dividido por 2 eu encontro quanto? 6 dividido por 2, perdão, eu encontro quanto? 3. Agora, na linha de baixo, eu vou escolher um outro primo que divide o 3. O 1 não, beleza? Então, o 3 é divisível por ele mesmo. Então, 1, já que não divide o 3, não é divisível pelo 3, eu repito. E 3 dividido por 3 é 1. Beleza. O meu objetivo é o seguinte, fazer com que a linha desse lado esquerdo só tenha número 1. Alcancei meu objetivo. A partir desse momento, o MMC entre 2 e 6 é a multiplicação desses números primos. 2 vezes 3 é 6. Aí, já cheguei aqui, ó. Não precisei listar todos os múltiplos, todos não, né? Não precisei listar os múltiplos de 2, nem os múltiplos de 6, para comparar e identificar o menor múltiplo comum. Não foi necessário. Nesse caso aqui, ó, é muito mais simples. Vamos fazer esse segundo exemplo? Também utilizando esse método? Olha aí. Então, eu vou pegar os denominadores, 3 e 4, e vou escrevê-los aqui, ó, separados por vírgula. Traço aquela barrinha vertical. E agora eu vou escolher um número primo que divide pelo menos um desses dois carinhas. Pode ser o número 2? Pode. Ah, Jeffrey, mas o 3 não posso dividir pelo 2. É verdade, você não pode. Então o que você vai fazer? Você vai repetir o 3, você não vai dividir ele. Porém, o 4 você pode dividir. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então agora eu repito o processo. Vou escolher um número primo que divide pelo menos um desses dois carinhas. E olha que legal, pode ser o 2 novamente. Assim, já vimos que o 3 não é divisível pelo 2? Então você vai repetir o 3. Porém, você pode dividir o 2 pelo 2. Então, 2 dividido por 2, o que a gente encontra? 1. De novo, vou escolher um número primo que pode dividir quem? O 3. E esse cara é ele próprio. Show! Então, 3 dividido por 3, eu encontro 1. E esse 1 eu repito. Olha aí, já alcancei o meu objetivo. Ó. A linha aqui de baixo só tem o número 1. Então, o MMC entre 3 e 4 é a multiplicação desses números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, eu encontro 12. Tá lá. Muito mais fácil, né, pessoal? Muito mais tranquilo. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tá? Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha gostado e que tenha sido muito útil para você. Belezinha? Ah, não se esquece não, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que vídeos novos aparecerem e compartilhe o nosso vídeo, ajuda o teu coleguinha que não assistiu a nossa aula. Beleza, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até logo.